E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo do ano de 2026 aqui no canal. Estive um tempinho sumida, faz um mês e algumas semanas aí que eu não apareço aqui, mas eu precisei reservar esse tempinho porque eu tava passando por uns processos aqui, então eu decidi tirar um tempinho. Por isso eu não apareci aqui para vocês, mas estou aqui para dizer que estou de volta. Vou voltar a gravar conteúdos aqui para vocês, trazer mais vídeos aqui no canal, porque eu amo fazer isso e eu decidi que eu quero continuar fazendo isso. Gente, o vídeo de hoje não é só para dizer que eu estou de volta, mas para contar um pequeno testemunho, um resumo, porque não dá para contar tudo, até porque são vários detalhes, mas um resumo do que foi os últimos 6, 7 meses para mim, meados de 2025 para esse início de 2026. E não foi uma fase fácil na minha vida, eu estava numa fase de transformação, de mudanças, tanto que eu trouxe reflexões aqui, eu cheguei a falar sobre isso, né? Chegada da vida adulta traz muitas surpresas consigo e nem sempre é fácil, e para mim não foi tão fácil. Tive que lidar com muitos problemas, muitas mudanças, muitas responsabilidades, mas tudo isso aconteceu, eu acredito, com o propósito de me fazer crescer, amadurecer também. Com certeza eu me sinto uma pessoa bem diferente depois de toda essa experiência, e foi uma experiência muito intensa que me trouxe um aprendizado muito bom. Eu acredito que experiências assim, aprendizados assim, devem ser compartilhados. E por isso eu decidi começar o ano dessa forma, trazendo para vocês essa experiência, porque talvez você esteja passando por algo similar, por uma fase difícil também, e precise escutar o que eu tenho a dizer aqui. Tudo começou com as mudanças, né? Eu tive que sair do apartamento que eu estava por alguns motivos, e a mudança nunca é fácil de casa, né, gente? Tem toda aquela fase de adaptação, tanto que não foi fácil para mim, porque mal eu consegui encontrar um lugar, eu tive que sair desse outro apartamento e fazer mais uma segunda mudança. E nessa segunda mudança eu fui para uma casa que eu não conseguia sentir que eu estava em casa, não conseguia sentir que aquele ali era o meu lar. E iam surgindo vários problemas na minha vida após aquela mudança, como se tudo estivesse apontando para que não era para ser, sabe? Foi uma fase muito difícil, porque me abalou muito emocionalmente, psicologicamente eu não estava 100% bem, tanto que realmente não dá para expor todas as coisas, né, que aconteceram, mas foi algo que realmente me abalou bastante, me deixou muito triste na época. Mas graças a Deus essa fase está encerrando. Nesses momentos eu não fazia ideia do porquê a minha vida estava tomando esse rumo, porque estava todas as coisas saindo do planejado, do que eu sonhava, do que eu queria para mim, e eu não compreendia o porquê de eu estar passando por tudo aquilo. Parecia que todas as áreas da minha vida tinham algum problema. Eu questionava muito o porquê daquilo estar acontecendo, e justo nessa fase foi como se Deus ficasse em silêncio. Por mais que eu orasse, por mais que eu buscasse Ele, eu não conseguia encontrar respostas do porquê estar passando por tudo aquilo. A cereja do bolo dessa fase aconteceu na primeira semana de janeiro. Eis mais um motivo do meu sumiço aqui no canal. Depois desse ocorrido, teve uma reviravolta e tanto na minha vida que eu nem estou acreditando. Na primeira semana do mês de janeiro, na primeira semana do ano, em uma quinta-feira, eu fui pro primeiro turno do estágio do dia. Eu estava voltando para casa, era mais ou menos 1h da tarde, e eu me lembro que eu estava no celular com a minha mãe naquele momento, e eu simplesmente sofri Sim, e foi bem traumático, porque não é algo que você espera, e a pessoa estava... E aquele episódio foi uma virada de chave na minha vida que eu ainda estou processando. Quando finalmente caiu a minha ficha, o que eu fiz foi dizer glória a Deus, porque foi um livramento. Não aconteceu nada além de ter levado meu celular, o chip e tudo ali, e não aconteceu nada. Não saí machucada, mas eu fiquei pensando naquele momento, repensando em toda a minha vida. Isso aconteceu porque o lugar onde eu vivia não era 100% seguro, não era uma localização muito boa,
mas na época eu infelizmente tinha que estar lá. E logo eu recebi ali uma proposta de trabalho, tanto que eu quero compartilhar essa novidade com vocês. Eu não estou mais estagiando, não sou mais estagiária. Agora eu estou oficialmente exercendo a minha profissão, trabalhando. E eu recebi essa proposta e fiquei muito feliz. E aí eu vi que eu tinha a possibilidade de sair daquele apartamento. Eu vi que eu tinha a oportunidade de encontrar um outro lugar com uma localização mais segura, com uma qualidade de vida melhor. E eu recebi a notícia que tinha um apartamento disponível, que eu conhecia e que eu sou muito apaixonada por. E aí eu fui visitar nessa mesma tarde e eu soube que estava disponível, mas havia outras pessoas interessadas. E no final de tudo, eu consegui, me mudei para esse apartamento, esse tal apartamento que eu desejava muito. E a mudança aconteceu, então agora eu tô num lugar diferente, os cenários vão ser diferentes, mas não 100% novos, porque eu já estive aqui como hóspede e hoje eu estou aqui como inquilina. Quem acompanha o canal bem lá no início vai lembrar desse apartamento aqui. Com a mudança, graças a Deus, as coisas têm estado mais estáveis para mim. Agora eu sinto muito mais segurança, a localização é muito mais segura. E com isso também eu ganhei uma grande bênção, que foi um celular novo, foi um presente ali. Estou muito feliz, tanto que eu estou usando ele para gravar para vocês e foi mais do que eu esperei, porque é um celular bem mais avançado do que eu tinha antes e agora eu consigo ter mais qualidade também para gravar para vocês. E o meu plano é continuar melhorando essa qualidade, melhorar o áudio, melhorar a iluminação também. Então acredito que aos poucos a gente vai conseguindo alcançar grandes coisas aí. E bom, essa foi a grande reviravolta e tudo isso aconteceu em um mês apenas, para vocês terem uma ideia. E faz mais ou menos uns 21 dias que eu estou aqui nesse novo apartamento, tendo essa experiência que tem sido maravilhosa. Bom, eu me lembro que era num domingo, eu fui para aquele antigo apartamento após a mudança para entregar as chaves, o que eu estava antes. E quando eu tive um momento ali dentro para refletir e tudo, e aí eu me lembro que eu estava na varanda refletindo um pouco e veio um versículo na minha cabeça que foi a resposta para minha pergunta do porquê estar passando por muita coisa. E o versículo que veio à minha mente foi de: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali eu compreendi que fases difíceis, problemas, vêm para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé e para nos amadurecer também e nos trazer mais sabedoria. E eu entendi o propósito de tudo aquilo que Deus estava permitindo acontecer em minha vida. E ali também eu aprendi que, por mais difícil que uma fase esteja sendo, aquele ali não é o fim do mundo e não é o fim da sua vida. É uma fase difícil apenas, que um momento vai chegar ao fim. Então eu aprendi de que nesses momentos que a gente está passando por uma fase difícil, a gente deve se agarrar a Deus, ter fé que aquilo vai passar e passar por aquilo da forma mais leve que a gente puder passar também, e entender que um momento vai chegar ao fim. Assim como as fases boas vêm e vão, as fases ruins também, elas vão passar. Que tudo que Deus permite que aconteça conosco tem um propósito de nos fazer crescer e evoluir. Porque nós somos como ouro, precisamos passar pelo fogo para o nosso caráter ser refinado e para que nós possamos evoluir. Às vezes é preciso um mar agitado, uma montanha para nos fazer crescer e perceber de fato que somos totalmente dependentes de Deus. E esse foi o grande aprendizado que eu tive com tudo isso que aconteceu. E eu quero carregar isso comigo. E eu sei que novas fases difíceis vão surgir, mas eu quero sempre lembrar disso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa vida é um momento. Nós somos como uma nuvem. Agora estamos aqui, amanhã não podemos estar. E as coisas podem acontecer muito rápido. E a gente nunca sabe a hora que a gente vai partir. Então, viva a vida de fato. Realize os seus sonhos, corra atrás das coisas que você quer. Não viva com medo do que as pessoas podem pensar, podem achar, da opinião alheia. Não viva preso a isso.
Viva a vida da forma mais intensa que você puder. Ame as pessoas sem medo, demonstre amor, demonstre carinho, dê valor à vida, dê valor às pessoas que estão à volta de você, que te amam, que te apoiam. Viva a vida de fato, porque ela é um momento e uma hora ela vai chegar ao seu fim. E hoje podemos estar aqui e amanhã não estar. Então, desde que o que você quer fazer, o que você deseja fazer, esteja de acordo com a vontade de Deus, mergulhe de cabeça e vá sem medo e viva. Aproveite cada momento, cada dia, cada segundo do seu tempo, porque a gente nunca sabe quando as coisas podem acontecer, quando nós podemos partir e quando outras pessoas podem partir. Aproveitar a vida, porque ela é um sopro, um momento, e nós no fim somos pó e ao pó nós vamos retornar. Independentemente do que você esteja passando nesse momento, do quão difícil está sendo essa fase, tenha fé que isso vai passar e vai chegar ao fim. E mesmo que você não entenda o porquê Deus está permitindo isso acontecer em sua vida, apenas confie no plano dele, no querer dele para a sua vida, porque no final, quando chegar ao fim, você vai compreender o propósito e o real motivo de tudo isso. E bom, assim começou o meu ano. Foi uma emoção e tanto. Agora eu estou começando uma nova fase na minha vida, como eu disse para vocês. Eu quero trazer vocês comigo para acompanhar como vai ser tudo isso. E eu estou voltando aos poucos ao canal. Confesso para vocês que eu ainda não faço ideia do que trazer aqui para vocês. Então, se puderem dar ideias e sugestões aqui nos comentários, eu vou ficar muito grata. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e que a mensagem que eu trouxe nesse vídeo tenha falado ao seu coração de alguma forma. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijos de luz e tchau!